Sejam bem-vindos, irmãos. Que alegria estarmos juntos para mais uma homilia diária. Hoje, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, terceira semana do tempo comum. O homem espalha a semente na terra e vai dormir. A semente vai germinando e crescendo sem ele saber como. Um dia santo e abençoado, amados de Deus. Vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Com o sermão de São João Crisóstomo, bispo e um dos 37 doutores da Igreja, conhecido por sua lendária eloquência na pregação e escrita sobre temas morais e sociais, o que lhe rendeu o título de Boca de Ouro, destacando-se por suas poderosas homilias, sendo um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo. Abra seu coração para a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce, e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sermão de São João Crisóstomo. O reino dos céus é como o fermento. Uma mulher o amassa com 3 medidas de farinha e basta para que tudo fique fermentado. Assim como o fermento faz fermentar toda a massa, assim vós convertereis o mundo inteiro. E não me digas, o que podemos fazer 12 homens perdidos entre uma grande multidão? Porque precisamente o simples fato de que não recusais misturar-vos com as multidões torna imensamente mais admirável vossa eficácia. Que assim como o fermento faz fermentar a massa quando o aproximamos da farinha, e não somente quando o aproximamos, mas quando o aproximamos tanto que se mistura com ela, pois não disse simplesmente pôs, mas amassou. Assim também vós, consolidados e unidos com vossos opositores, acabareis por superá-los. E assim como o fermento fica envolto na massa, mas não perdido nela, mas vai gradualmente penetrando sua virtualidade a toda a massa, exatamente assim acontecerá na pregação. Assim não tendes por que temer se vos predisse muitas tribulações. Desta forma, ressaltará mais a vossa índole e acabareis superando tudo, porque é Cristo aquele que dá ao fermento essa virtude. Por isso, aos que criam nele, os misturou com a multidão, para que comuniquemos aos demais a nossa compreensão. Que ninguém se queixe, pois, de sua pequenez, pois o dinamismo da pregação é gigantesco, e aquele que uma vez fermentou, converte-se em fermento para os demais. E da mesma forma como uma faísca que cai sobre a lenha, se prende a ela e a converte em chamas, que por sua vez coloca fogo aos outros troncos, ocorre exatamente assim com a pregação. Contudo, Jesus não falou de fogo, mas de fermento. Por quê? Justamente porque no primeiro caso nem tudo procede do fogo, mas também da lenha que queima. Porém, no segundo exemplo, o fermento tudo o faz por sua própria virtualidade. Entretanto, se 12 homens fizeram fermentar toda a terra, pensa quão grande não será a nossa maldade, pois sendo tão numerosos, não conseguimos converter aos que ainda restam, de tal forma que deveríamos estar em condição de fazer fermentar a 1000 mundos. Porém eles, me dirás, eram apóstolos. E o que isso significa? Será que eles não participavam de tua mesma condição? Não viviam nas cidades? Será que eles desfrutaram das mesmas coisas que você? Não exerceram seus ofícios?
Eram por acaso anjos? Acaso baixaram do céu? Porém me replicarás: eles fizeram milagres. Até quando utilizaremos o pretexto dos milagres para encobrir a nossa indiferença? Que milagres fez João que teve a tantas cidades dependentes de si? Nenhum, como testemunha o evangelista. João não fez nenhum milagre. E o próprio Cristo, o que é que dizia ao dar normas aos seus discípulos? Realizai milagres para que os homens os vejam? Em absoluto. Então o que é que lhes dizia? Brilhe assim vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está no céu. Vês como é necessário em todas as partes que a vida seja boa e esteja cheia de boas obras? Pois por seus frutos, ele diz, os conhecereis. Amém. Obrigado por acompanhar a homilia diária. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Curta o vídeo, ajude a divulgar o conteúdo do canal, se inscrevendo e comentando. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia.